Olá! Sobe para 65 o número de mortes em Brumadinho, em Minas Gerais. Desaparecidos somam 279. SISU tem 1,8 milhão de estudantes inscritos. E a Caixa abre conta para doações e libera FGTS para vítimas da tragédia de Brumadinho. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Hoje, na segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2018, estamos aqui ao vivo para vocês. Entramos aqui com uns minutinhos de atraso, mas agora sim, no horário certo, isso que é o importante, né? Eu estou aqui acompanhando do estúdio aqui, eu vou mostrar para vocês aí, tá o Clóvis aqui, ó, vou mostrando para vocês rapidinho. Dá um tchauzinho aí, Clóvis. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre tudo que está acontecendo aí nessa questão. Hoje, um programa especial, basicamente falando sobre a tragédia de Brumadinho. Aqui também no estúdio está o João Santana, que eu não vou mostrar ele, que não tem nenhuma câmera mostrando ele, senão a gente mostrava, né? E um abraço, viu, João? O João fica fazendo os gestos aqui assim, eu não entendo muito bem, mas faz parte. E aí, vamos agora então para as notícias de hoje, onde nós vamos fazer essa cobertura aí para vocês sobre o que está acontecendo em Brumadinho, em Minas Gerais. Mas antes de falar sobre esse assunto, gente, a gente tem alguns outros assuntos que eu acho que não podem passar despercebidos, né? Rapidamente eu gostaria de deixar aqui uma nota sobre o falecimento que aconteceu no sábado, dia 26, do jornalista Wagner Montes, né? Ele morreu no dia 26, né, que foi no sábado, né, e de infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos, né? De acordo com a LERJ, o parlamentar ele enfrentava desde 2017 uma série de problemas de saúde e tal, e estava já uma semana internado em um hospital do Rio. Né? Então, ele é advogado por formação. Montes iniciou sua carreira jornalística em 1974 na Rádio Tupi e ficou conhecido pelas apresentações de vários programas, como Aqui Agora, do SBT, o Balanço Geral da TV Record, programa sempre com cunho um pouco mais sensacionalista, que acabando não um pouco da nossa escola aqui. Você que acompanha há muitos anos a WTV sabe que a gente também veio disso, só que a gente evolui, né? A gente vê as emissoras de televisões atuais, digamos, tradicionais, mantendo-se sempre naquele mesmo formato que não gera muita coisa para ninguém. E aí, agora, nós aqui da TV Brasil, é uma televisão evoluída. Ó, bonito, né, pessoal? Muito bonito, né, pessoal? E é isso aí, então fica aqui minha nota de pesar sobre a morte do Wagner Montes. Wagner Montes, que era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, né? Saiu ali da vida de jornalista e foi ser deputado estadual. Ele que sempre foi polêmico, muito conhecido, né, nas grandes redes, principalmente nos anos 90. E lembrando aí pro pessoal, ó, vou mandar aqui, vou deixar aí na tela o nosso Facebook, gente. Ó, tá aí, ó, facebook.com/WTV Brasil. Você pode mandar o seu comentário e tudo mais. Manda aí o seu abraço, o seu beijo. Eu estou convidando aqui as pessoas do meu Facebook também para estar assistindo. E lembrando que todos os dias, ou seja, de segunda a sexta-feira, você tem aqui sempre o Fato Brasil ao vivo aqui na WTV Brasil. Você pode acessar sempre ele pelo nosso site e pela nossa rede social. Site wtvbrasil.com.br e a rede social facebook.com/WTV Brasil. Vocês estão me ouvindo bem? Se não tiver, manda aí um puxão de orelha. E Andréa Castro, cadê você? Né? Andréa Castro, que é fiel companheira aqui, sempre acompanhando o nosso programa, né? E então eu vou passar agora aqui para a próxima notícia. Fica minha nota de pesar sobre o Wagner Montes e falando um pouquinho sobre o SISU. O SISU teve 1,8 milhão de estudantes inscritos. Pois é, cerca de metade dos estudantes que poderiam participar do sistema de seleção unificado, o SISU não se inscreveu no programa. Será que é porque o sistema devia estar um pouco lento? Porque eu conheço algumas pessoas que foram participar desse programa e tiveram um pouco de dificuldades, principalmente no primeiro dia. Mas tudo bem. De acordo com o Ministério da Educação, ao todo o SISU registrou 1,823,871 milhão
1.800.000 inscritos aproximadamente, o que representa 51% de cerca dos 3,5 milhões de candidatos que preenchiam os critérios para concorrer às vagas em instituições públicas do ensino superior. Para participar do SISU, era preciso ter feito o Enem em 2018 e ter obtido nota acima de 0 na prova da redação. O número de inscritos desse ano também é o menor desde 2012, quando teve 1,7 milhão mais ou menos aproximados, né? No ano passado, na primeira edição do ano, o total ficou em 2,1 milhões, quase 2,2 milhões. Nos últimos anos, os números de participantes do Enem também representou queda. Em 2018, foi de 4,1 milhões contra 4,7 milhões em 2017. Ou seja, a gente tem aí uma queda significativa, que também não é nada exorbitante, né? Então a gente tem aí várias coisas para comentar. Passando agora para frente, se você teve alguma dificuldade para fazer inscrição no SISU, não conseguiu, o sistema ficava caindo, manda aí uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai falar aqui, a gente pode correr atrás, repassar isso aí para a assessoria de imprensa do MEC e tentar uma resposta, embora a gente não tenha muita esperança com algumas respostas para a imprensa, principalmente imprensa, como nós somos independentes. Mas o que for da nossa ossada a gente faz. E vamos lá, ó. Vamos falar também um pouco que o nosso presidente Jair Bolsonaro está internado porque ele foi tirar a bolsa, né? O Bolsonaro deverá ter alta médica em 10 dias, diz o seu porta-voz. O porta-voz da Presidência da República, o Otávio do Rego Barros, né? Disse hoje que o presidente Jair Bolsonaro deverá ter alta médica em 10 dias. Ele confirmou que o Bolsonaro ficará em descanso total por 48 horas, retornando às atividades na quarta-feira, por volta das 10 da manhã. Nesse período, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, exercerá a presidência da República, como é o vice-presidente, né? Rego Barros disse que a cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal ocorreu com êxito e que está otimista com a recuperação. Segundo ele, acompanharam o presidente e os filhos Carlos, Eduardo e Renan, além da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, teve 7 horas de cirurgia e o presidente foi transferido para a UTI e se encontra clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. A cirurgia de reconstrução, né, a qual foi submetido, segundo o porta-voz, não teve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue. No procedimento foi feita a reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das 2 cirurgias anteriores, conforme o boletim, né, foi realizada a anastomose de ileo, com o cólon transverso, né? Ou seja, ele tirou a famosa bolsinha do cocô e agora está livre, foi feito e foi tudo deu tudo certo. Então, a gente deseja a saúde e tal, e o que fica aqui, por que eu tive que dar essa notícia? Porque eu acho muito importante, por mais que seja o presidente da República que está passando por uma cirurgia. O que eu acho muito expressivo nessa questão, no que se diz a cirurgia da cirurgia, é que o nosso presidente, que está aí fazendo o uso, né, tal, da coisa, não foi ser operado no hospital do SUS, né? Eu acho que seria bem bacana esse e qualquer outros políticos aí, que eles fossem tratados e tivessem esses tratamentos nos hospitais do SUS, né? Porque eu acho meio injusto, né? Por mais que seja a autoridade máxima do país, né? Nosso estadista, né? Doeu para falar estadista agora. A gente precisaria, eu acho que, incentivar o uso do hospital público para o presidente, né? Fica aí a dica, né? Já que, né, a presidente do povo, né? Enfim. E agora vamos para aquele assunto que nós estamos todos aí tristes e tal. Antes de começar o assunto, a questão toda é muito chato, assim, essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. Eu acompanhei as imagens aí durante todo o final de semana. A gente pensou até em fazer um plantão, mas achamos melhor guardar tudo para fazer hoje, um especial. Então eu gostaria que você que está aí acompanhando a gente, mandasse seus comentários lá no facebook.com/WTV Brasil, no nosso site também você pode assistir, e também a gente está colocando os stories aí no Instagram. Se você quiser também comentar pelo Instagram, a gente está acompanhando aí, a gente lê o seu comentário no ar. E a tragédia de Brumadinho, né?
que eu digo tragédia porque é uma tragédia, né? Porém, é uma tragédia que as pessoas estão falando assim, é uma tragédia que é culpa da natureza e tudo mais. E esse assunto, será que o governo teve culpa? Será que não teve culpa? Será que é só uma simples tragédia? Ou será que que isso aí é doloso? Será que era tragédia anunciada? Se não era? Para comentar aqui comigo, eu trouxe aqui no estúdio, que já esteve ao vivo aí comentando esporte com vocês, mas é um cara que é totalmente dotado, inclusive é formado, licenciado em geografia, né, Clóvis? Sim. Que é o Clóvis, que estava no ar até agora. Oi, Clóvis, tudo bem? Tá no ar aí, ó. Boa Esse noite. É o Clóvis. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem. Muito obrigado por você ter... Tudo bem, maneira de dizer, né? Tudo bem. Tá bem aqui, né? Tá um pouco de calor, né? Vamos falar bem a verdade. Então, obrigado por você ter aceitado o convite de vir aqui comentar comigo essa tragédia de Brumadinho. A gente pediu pro Clóvis estar aqui pelos conhecimentos geográficos dele, até para a gente poder entender um pouco dessa situação e tudo mais, e quais são realmente, né, o que vai ficar aí, né? E engraçado, a tragédia aconteceu um ano depois, né? Um ano e pouco depois? 3. Não, 2 anos. Quase. É o calor, gente. Tá um calor aqui. Cadê a Judite, né? Então tá um calor aqui. Faz 3 anos que aconteceu a tragédia de Mariana. A gente tem aí... É que Mariana teve seus desdobramentos, né? A lama de Mariana chegou no mar. Mas... E agora, 3 anos depois, a gente tem a repetição um pouco menor, né? Eu acho que a represa era um pouco menor, essa de Brumadinho, mas as mesmas consequências, né, Clóvis? Sim. E então, o que acontece? A gente... Só dá uma olhadinha aqui, Clóvis. A Vale anunciou, depois do rompimento, e a gente vai conversar sobre isso, anunciou um plano para novo padrão de segurança nas barragens. O que você acha? Você acha que agora vai dar certo? Bom, primeiro que a tragédia de Mariana ocorreu por negligência. Essa investigação deve ser feita como crime. E até agora, Mariana não houve respostas, não houve nenhuma compensação à população da cidade de Mariana, não houve nada. A Samarco causou uma tragédia enorme, uma tragédia ambiental de grandes proporções, que os males causados pelo rompimento da barragem em Mariana acabou quase com o Rio Doce, acabou com todo o Rio Doce. Então, os estragos são de longo prazo, então causou um impacto ambiental e social muito grande. Bom, feito isso, o que aconteceu, né, de lá para cá para prevenir, para que esses acidentes não acontecessem? Ocorreu nada aconteceu. Então, são tragédias anunciadas, é uma negligência, o lucro das empresas está acima da vida das pessoas. Nós temos um modelo de mineração, um modelo de desenvolvimento econômico do Brasil predatório. Isso já vem de algum tempo, e essas atividades, elas causam um impacto social e ambiental muito grande, e nada, né, as autoridades, nada foi feito. E o governo que assumiu agora, o que ele disse? Disse em campanha e disse após que assumiu, que as leis ambientais sufocam o desenvolvimento. Não se pensa em uma forma de desenvolvimento econômico que seja sustentável no ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Então, é uma tragédia causada por um modelo econômico, como já disse, predatório. O Brasil tem um potencial de geração de energia, de geração de desenvolvimento econômico muito grande, só que esse potencial, né, não é levado em consideração. Apenas você tem uma elite e interesses de empresas multinacionais que apenas querem utilizar os nossos recursos de forma predatória, de pilhagem mesmo, pilhagem de recursos naturais, recursos econômicos, causando danos irreversíveis para a população. O caso de Brumadinho é negligência, aquela visão da ganância, do lucro acima de tudo,
E agora que aconteceu essa tragédia, agora vamos tomar providências. Vamos ver se vão investigar, se os verdadeiros culpados pela essa tragédia, não só essa tragédia, mas como a de Mariana, sejam punidos, né, cumpram aí, né, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. É verdade. E você citou o governo, né, que em campanha, né, pediu para fazer, falou sobre a flexibilização das leis ambientais. E olha o que o governo falou agora. O governo disse o seguinte: recomenda que barragens sejam imediatamente fiscalizadas. Mas é um tapa no estômago isso aí. Então, peraí. Então, não tinha que ser fiscalizado antes. Então, agora ele recomenda. Não, vamos fiscalizar. Fiscaliza aí, tá ok? Será que agora adianta chegar e fazer todo esse papel? Será que não era importante, em vez de flexibilizar, endurecer mais essas leis ambientais? Sim, as leis ambientais, elas tá em trâmite, né, de crimes ambientais serem considerados como crimes hediondos. Sim. São crimes hediondos porque causam mortes, causam uma série de impacto na vida das pessoas que muitas vezes são, como já disse, irreversíveis. O Rio Doce, a tragédia de Mariana, praticamente matou o Rio Doce. Imagine comunidades ribeirinhas que dependem do rio para a sua sobrevivência e agora acabou com o meio de sobrevivência dessas populações. Então é hora da gente pensar numa forma de desenvolvimento que privilegia a vida das pessoas, que privilegia o bem-estar das pessoas, o bem-estar social. E, infelizmente, este governo está no caminho oposto. Agora, fala que agora as leis têm que ser rígidas, mas durante toda a campanha e o seu governo tem dito o contrário. Tanto é que o ministro do Meio Ambiente ele já foi condenado por falsificar documentos para favorecer mineradoras. Então, como que nós vamos confiar num governo que nomeia uma pessoa condenada por favorecer as mineradoras? Então, é algo para nós, para a população, refletir. Eu não vejo esperança nesse governo. É o mesmo que pedir pro cachorro não te morder, né? O cachorro raivoso, não me morde, cachorro, não me morde, cachorro. É a visão que eu acabo tendo disso. Clóvis, eu vou pedir licença um pouquinho pro pessoal de casa. A gente tem um videozinho que a gente pegou aqui da TV Pública para poder também mostrar um pouco da destruição que aconteceu em Brumadinho, para deixar registrado aqui no nosso programa toda essa destruição e a gente comentar essa destruição toda também, né? Que é triste e tal, e a gente vai acompanhar um VTzinho, coisa rápida aí, só pra gente também se situar sobre como a lama, como toda essa tragédia impactou o pessoal da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que é na Grande Belo Horizonte. Assiste aí, você que está em casa. O rompimento da barragem da mina conhecida como Córrego do Feijão aconteceu no início da tarde. As primeiras informações indicavam que os rejeitos de minério atingiram a área administrativa da empresa Vale do Rio Doce no local e parte de uma vila de empregados da companhia que estão entre as possíveis vítimas. Imagens feitas de celular dão uma ideia do estrago. Um morador registrou o momento em que o mar de lama da barragem invadiram uma rodovia. A pista já foi interditada. E tá descendo muito rejeito de minério ali. Neste outro vídeo é possível ver a água com rejeitos sobre o leito do rio. O caminhão foi quase todo coberto. Localizado nas imediações da área atingida, o Instituto Inhotim, maior centro de arte ao ar livre da América Latina, precisou ser esvaziado às pressas. A barragem que se rompeu fica no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela está localizada no Córrego do Feijão, afluente do rio Paraopebas, parte da bacia do rio São Francisco. Com a tragédia, a Prefeitura de Brumadinho emitiu um comunicado pedindo que a população mantenha distância do leito do rio. O IBAMA informou nesta tarde que uma equipe especializada em emergências ambientais foi para o local e vai atuar junto aos servidores do Estado e a Defesa Civil, que confirmou a existência de pessoas isoladas no local do acidente. No momento, a maior preocupação do órgão é com o resgate das vítimas e a proteção de pontos de captação de água.
Em nota, a Agência Nacional de Águas disse que está monitorando a onda de rejeito e coordenando ações para manutenção do abastecimento de água e sua qualidade para cidades que captam água ao longo do rio Paraopeba. A ANA informou que a barragem da usina hidrelétrica Retiro Baixo está a 220 quilômetros do local do rompimento e vai possibilitar um amortecimento da onda de rejeitos. A estimativa é que essa onda atinja a usina em cerca de 2 dias. A Vale do Rio Doce, responsável pela barragem, lamentou o acidente e disse que está empenhada no socorro e apoiou aos atingidos. A empresa não divulgou a causa do acidente. Já o movimento dos atingidos por barragens informou que desde 2015 alertava para o risco de rompimento de barragens na região. Complicado, né, Clóvis? Sim. Porque o que a gente percebe aí é que a tragédia era anunciada. E, na verdade, o que faltou aí foi realmente, depois do rompimento da barragem Mariana, a gente teve, assim, parece que ninguém acreditou que ia acontecer de novo, né? E aí acontece novamente, o que a gente percebe que não houve. Na verdade, na época, o governo federal não tomou a providência, multou a Vale, mas é uma multa que ela foi recorrendo, uma multa pequenininha, ninguém foi preso, e dessa vez, novamente, a Vale está aí pelo método de mineração. Aí eu não vou nem cair na questão se existem métodos mais eficazes, que não geraria tantos rejeitos e tudo mais, mas eu digo assim, é uma barragem que, de acordo com algumas informações que eu tenho, é uma barragem dos anos 70, né? Ou seja, ela já é antiga, ela precisaria de uma atenção, essa e outras barragens na região, né? A gente teve um risco também de uma barragem de água que se escorava nessa barragem de rejeitos, de estourar também. Então eles começaram a drenar a água dessa barragem, ou seja, uma tragédia anunciada. Então será que o termo correto mesmo é tragédia? Talvez uma tragédia anunciada, mas será que a gente não pode culpar assim, aconteceu. A gente não pode culpar o acaso. Para mim está muito claro, por exemplo, que houve culpa e houve negligência por parte da Vale, por parte do governo, seja ele estadual ou federal, né? Bom, com certeza. Os órgãos fiscalizadores, a Vale do Rio Doce, toda a responsabilidade são deles, porque não aprenderam nada com Mariana, com a tragédia que aconteceu, porque para acontecer de novo uma tragédia dessa, só pode ser a negligência. Foi uma negligência por parte dos órgãos fiscalizadores, por parte do governo, que não foi em cima da empresa para poder realmente punir, enfim, prestar todo o atendimento à população, porque a população de Mariana, até hoje, muita gente ainda não conseguiu refazer a sua vida por conta desse acidente. E então, quem sofre, quem acorda, aquela história, né? Acorda sempre está do lado mais fraco. As pessoas que perderam parentes, perderam casas, perderam o seu instrumento de sobrevivência, elas estão desamparadas por algo que elas não têm responsabilidade alguma. Os verdadeiros responsáveis estão aí causando mais danos ambientais. Então é importante que a gente que cobre agora as autoridades, que o governo brasileiro tenha pulso para poder ir atrás da Vale, que ela arque com todo o prejuízo causado para a população, todo o prejuízo ambiental e social. Uma coisa que eu achei interessante, um comentário que os pescadores estavam reclamando que se eles pescassem um peixe que era proibido, não me vem agora o nome, a espécie de peixe, que tinha uma espécie proibida para pescar no rio lá, eles iriam presos. Mas agora, a Vale, com esse acidente, essa tragédia, matou o rio inteiro e ninguém da Vale foi preso, nem Mariana e muito menos ali. Será que isso é justo? Será que há justiça ambiental também? E o que vai acontecer, por exemplo, a cidade de Brumadinho, 73%, dá um órgão de imprensa que divulgou, que pelo menos 73% de toda a parte econômica da cidade é baseada na mineração. E agora?
que acontece? Será que não existia uma maneira realmente eficaz de controlar isso aí? E no futuro, Clóvis, o que você acha? Qual que deve ser o posicionamento do governo daqui para frente e o que fazer para tentar evitar ao máximo danos ambientais, porque já vai ter os danos ambientais, e como recuperar isso aí? Há recuperação? Você conhece? Há uma recuperação no caso de um rio desse, como até o Rio Doce, digamos assim, que foi a questão de Mariana? Primeiro que eu vou falar o que o governo deveria fazer, mas pelo que ele já vem colocando, pelo que ele já vem discursando, não é o que vai acontecer. Isso não significa, né, muita gente fala, mas está torcendo contra. Não é torcer contra, é verificar o discurso do governo, as atitudes dele em campanha e as atitudes dele que assumiu agora, o que ele tem feito pela questão ambiental. Então, assim, por isso não há nenhuma esperança de que as coisas mudem com essa tragédia de Mariana. O Brasil já há séculos reproduz tragédias e violências, né? E isso só vai mudar quando a gente pensar num outro modelo de sociedade, né? Um modelo de sociedade que privilegie as pessoas, que privilegie o ser humano, que privilegie o bem-estar das pessoas e não o bem-estar de uma minoria que lucra com essas, né, que lucra através de nossa tragédia. Então, mas o que deveria era endurecer as leis ambientais, buscar novos modelos de desenvolvimento, novas formas de geração de energia que cause pouco impacto, se preocupar com o que restou de nossos biomas, porque a atividade mineradora ela causa impactos ambientais imensos. Quem conhece a região quem já foi a Minas Gerais, andou pela região da Grande Belo Horizonte, onde aconteceu a tragédia, percebe o quanto a atividade mineradora destruiu ecossistemas, destruiu os biomas ali, destruiu aquele bioma. Então, pensar num outro modelo de desenvolvimento econômico, né, que respeite né, os nossos recursos naturais, que respeite as pessoas, que respeite os indígenas, que respeite os quilombolas, que respeite o pequeno produtor rural. E, infelizmente, esse governo, a todo tempo, tem atacado né, tudo isso que a gente citou agora. Sim. Então, ele está num caminho oposto. O que pode mudar, eu acredito que é uma mobilização da população, mobilização de pessoas, que existem pessoas que grupos sociais que estão engajados em mudar esse nosso modelo de desenvolvimento. Bom, Clóvis, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Fato Brasil de hoje. Eu acho muito importante a gente debater essas questões, porque isso, embora agora nós estejamos no centro, né, do acontecimento, eu acho importante, não é que a culpa é do governo ou só dessa administração, do governo Bolsonaro. Sim. Mas a gente percebe que os governos todos, desde a era Fernando Henrique, têm sido, na verdade, irresponsáveis em relação à questão da mineração. E o novo governo, ele defende bandeiras, né, pelo menos na sua campanha defendeu bandeiras, que realmente vão contra uma possível... a gente, pelo menos, precaver esse tipo de situação. E o fato de estar acontecendo pela segunda vez mostra que realmente a gente não aprendeu a lição com Mariana. E, sinceramente, eu acredito, eu não tenho muita fé de que nós vamos aprender a lição com Brumadinho. Né? O meu medo é acontecer novamente e isso é complicado, Mas eu acho importante trazer esse debate. Mandar aqui um abraço pro pessoal, a Vitória Keiko está mandando aqui pra gente uns abraços, falando que é isso aí, Clóvis, análise crítica denunciante com o Vitor, que dupla instigante. Então, um beijo para a professora Vitória. Manda um beijo aí para ela também. Grande beijo, Vitória, companheira aí de profissão, de luta. Grande abraço, Vitória.
E também a Eva Gomes disse assim, ele disse que iria tirar o IBAMA do cangote das empresas. Olha só, né? Veio a calhar até, né? Minha mãe. Sua mãe? Ô, manda um beijo pra ela aí. Grande abraço, e é isso mesmo. O governo. Então, o IBAMA é o inimigo, não quem destrói os nossos recursos naturais. Aliás, só um breve comentário, Vitor. Quem acredita, o livre mercado, a privatização funciona, olha o resultado, né? A Vale do Rio Doce, que era um patrimônio, tinha que ser um patrimônio do povo brasileiro, hoje atua de acordo com interesses de uma minoria e está aí o resultado da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Pois é, infelizmente, eu acho engraçado que, assim, eu não vou entrar nessa discussão de que se tem que privatizar ou não, mas eu acho assim, não privatizou? Então, a empresa que comprou teria que assumir a responsabilidade. E, me desculpa, tem uma notícia que diz que a Vale vai doar 100 mil. 100 mil? O que é 100 mil para a Vale, gente? Sabe o que é 100 mil? Só que eles ganham de dinheiro diariamente, 100 mil para quem teve parente morto na tragédia. 100 mil. 100 mil. É assim, vou dar 100 mil. Sabe, não é só... Tem obrigação, sim, de fazer, de ajudar as famílias que perderam os parentes. Tem que dar, sim, indenização. Tem que pagar multa, sim, mas tem que ter gente presa, não é, Clóvis? Sim. Não adianta, o cara não é dono da empresa, sei lá, o conselho. Quem é que dentro da empresa foi irresponsável para deixar essa barragem cair? Essa pessoa tem que ser presa. Sabe, a gente tinha que ver prisão. Sim. Sabe, enquanto não começar a prender empresário que comprou, que dono de empresa, porque, poxa, são incalculáveis, na verdade, os prejuízos, né? Eu acredito que essa região, em termos ecológicos, nunca mais será a mesma, assim como o Rio Doce nunca mais será o mesmo. Você não concorda comigo, Clóvis? Sim, é um dano irreversível. Para recuperar isso vai levar um tempo muito grande. Aliás, se parar com esse, né, se continuar com esse modelo, a tendência é que destrua tudo de uma vez. Sim. Enquanto você vai falando aí, eu vou colocar as imagens novamente. A privatização, né, voltando à questão da privatização da Vale, quando você privatiza uma empresa, você está privatizando os interesses. Então, o empresário, por mais que ele diga tem responsabilidade social, a primeira questão dele é dar lucro. Né? E dar lucro custe o que custar. Sim. Né? E agora, se você vai doar 100 mil reais para as famílias, isso não tem, incalculável. A perda é incalculável. É um prejuízo incalculável que não há, né? Mas eu acho que, eu entendo que deve sim, os órgãos fiscalizadores deveriam atuar de forma mais rígida, né? Tanto é que já teve algumas reuniões que dizia que essa barragem apresentava problemas, sim, que ela poderia acontecer uma tragédia que de fato aconteceu. Então, já havia sinais, já havia indícios de que essa tragédia ia acontecer e nada foi feito porque o interesse apenas no lucro, no lucro, né, sem desrespeitando a vida das pessoas. A vida e a natureza. E a natureza. Obrigado, viu, Clóvis? Grande abraço aí. Grande abraço. E lembrando, e só falando pro pessoal que o Clóvis vai estar algumas vezes aqui no Fato Brasil comentando alguns fatos políticos e tudo mais, que vai fazer parte de uma equipe nova de jornalismo que nós estamos criando aqui na WTV Brasil, porque nós estamos querendo melhorar aqui o nosso jornalismo. Então, muito obrigado, Clóvis, obrigado por você ter vindo aqui. Valeu, muito obrigado. Né? E que você possa voltar muitas vezes aqui, sempre com esses seus comentários muito pertinentes e bem estudados. Eu acho importante a gente poder comentar aqui sempre manter na linha, naturalmente, tal. Eu sei que a gente vê um desastre que na verdade bate uma tristeza, né, Clóvis? Sim. E aí a gente acaba tendo esse tipo de situação, mas eu agradeço aqui. E assim, gente, a gente vai ficando com o nosso Fato Brasil de hoje. Eu só tenho uma notícia final que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fica aqui como meus comentários finais. Antes dela, só relembrar que atualizando aqui, são 65 o número de mortos até agora, né, até o fechamento da nossa edição, e os desaparecidos somam 279. Então, esse número de mortos, a tendência é subir, porque cada vez mais é muito mais difícil você encontrar pessoas com vida debaixo de uma lama como essa, né, que enfim, é uma lama espessa, com vários minerais pesados.
e isso faz com que não se criem bolsões de ar e tal. Então, é como se fosse uma lava vulcânica, mas não quente. Então, as pessoas, muito provavelmente, quanto mais tempo se passa, menos sobreviventes a tendência é que eles sejam encontrados. E a notícia final de hoje, a gente avançou um pouco o horário, dado a importância do assunto. Marca de cosméticos faz campanha protesto por Brumadinho com atores enlameados. Eu vou colocar na tela aí, gente, a imagem. Olha só, essa é a imagem que a marca de cosméticos usou. Diz ela que era para poder ajudar a tragédia de Brumadinho. Algo que ficou muito mal, as pessoas começaram a criticar, e aí essa marca de cosméticos ela tirou. A marca de cosméticos é a Gendaí Cosméticos, que ela postou nas suas redes sociais esse ensaio que eu acabei de mostrar para vocês sobre a tragédia de Brumadinho. A empresa e o fotógrafo Jorge Beirigo contrataram atores para interpretar as vítimas e eles aparecem cobertos de lama, abraçados e segurando uma bandeira do Brasil. Em outra imagem que você pode buscar na internet, que você com certeza vai conseguir ver. O fotógrafo que também trabalha no marketing da empresa afirmou que o post tinha o objetivo da campanha mostrar que existe uma marca de cosméticos que se preocupa com a beleza da vida. E foram chamados os internautas chamaram a campanha de sem noção oportunista e agora o terceiro, que eu me incluo, de ideia imbecil. Porque isso aí, na verdade, eu acredito que isso aí é tentar usar a visibilidade de uma tragédia que não tem preço, triste, pessoas morrendo, famílias que não vão se rever nunca mais, casas destruídas, natureza destruída, um rio morto, sabe? Prejuízo humano, prejuízo ecológico, prejuízo social, né? E aí a empresa vem e fala que ela quer ajudar na campanha. Eu acho que tinha que ajudar mandando doação, fazendo alguma coisa. Aí posso dizer que ela quer ajudar. Agora, se aproveitar e dizendo que não, isso aí é para mostrar que tem uma empresa que vê a beleza da vida. Que beleza que você vê no que aconteceu em Brumadinho. Ou como é que é o nome da empresa? Gendaí Cosméticos. Eu não compro. Eu acho que o nosso protesto, o brasileiro tem que aprender a boicotar. Eu acho que a gente vê uma imbecilidade dessa, no mínimo não deveria mais comprar isso aí. Ai, Vitor, você está falando contra a empresa, pode processar, à vontade. Não sou obrigado a comprar o cosmético dela. E achei a ideia também imbecil, para falar bem o português claro. Agradeço a audiência, muito obrigado pela sua paciência, eu agradeço mais uma vez ao Clóvis que está aqui no estúdio, e a todos vocês que me acompanharam. Um grande abraço a todos, um beijão a todos. Andréa Castro não apareceu hoje para me dar um 8, não tem problema, mas a professora Vitória apareceu. A Andréa tá me abandonando. Amanhã eu estou de volta com as principais notícias do dia e os meus comentários aqui no Fato Brasil. Muito obrigado pessoal, e entre em contato conosco, manda sua denúncia, manda seu comentário e nós vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. Obrigado pessoal, tchau!